Olá, Roberta. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Adriana. O som tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu optei por um horário um pouquinho mais tarde, 9 horas, por conta de uma questão pessoal minha, né? Era a abertura das Olimpíadas do meu filho na escola. E aí, para poder conseguir participar, eu joguei o horário da live para um pouquinho mais tarde. Então, agradeço a presença de vocês. Já temos algumas pessoas aí. Boa noite. Gente, hoje o objetivo dessa live é conversar sobre um tema muito interessante, que é a medicina do estilo de vida. Você já ouviu falar nisso? Eu já ouvi falar. E pelo nome a gente até imagina o que seja, mas saber mesmo a gente vai descobrir hoje, eu também. E para isso eu convidei uma amiga, a doutora Roberta Portugal, uma querida endocrinologista. Endocrinologista tá sem áudio? Mais alguém tá sem áudio? Vocês estão conseguindo me ouvir? Beleza. Então, continuando. Eu convidei hoje a doutora Roberta Portugal, minha amiga, que é endocrinologista pediátrica também, e ela tem uma certificação em medicina do estilo de vida. E é uma pessoa que vai trazer para a gente esse tema que é muito interessante. E eu, como nefrologista, me interesso por quê? Muito do tratamento da doença renal tem a ver com mudança de estilo de vida. Eu acredito que essa área pode ter grande impacto na saúde renal. E é por isso que hoje eu trouxe a Roberta para conversar com a gente. Não vou mais enrolar, eu vou chamar aqui a Roberta para a gente já começar logo, que eu acho que vai ser um momento assim muito interessante. Peraí, deixa eu só chamar ela aqui agora. Tô te convidando, Roberta. Olá, boa noite. Tudo bom? Tudo Tá me bem? escutando bem? Tô te escutando muito bem. Tá. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo hoje. Imagina, Eu é um tenho prazer estar assim, aqui. e quando eu resolvi fazer meu Instagram profissional, fiz um projeto de conversar com pessoas que tivessem assim é, relevância, sabe, Roberta, no tratamento de pacientes, de uma maneira geral, obviamente, mas assim, eu pensei em pessoas que pudessem trazer informações para aquele paciente que eu trato, que é o paciente com doença renal. E é claro que a gente acaba também abrangendo não só os pacientes com doença renal, mas muita gente pode se beneficiar do que você vai trazer de informação para a gente. Então, muito obrigada pela sua presença. É uma honra ter você aqui comigo, tá Imagina, o bom? prazer é meu de estar aqui. Ainda mais Você que é um quer se tema que eu apresentar? adoro falar. Não. Imagino, imagino. Você quer se apresentar, Roberta, rapidinho? Então, você já me apresentou, né? Eu sou a Roberta, né? Sou endocrinologista, faço endocrinopediatria também, então eu trato endócrino de qualquer idade. E eu, há alguns anos, assim, de uns 3 anos para cá, me apaixonei pela medicina do estilo de vida e comecei a estudar e resolvi fazer a certificação. Tem uma certificação internacional, né? Aqui no Brasil ainda não é considerada uma especialidade médica,
Então, para a gente fazer essa certificação, é a mesma que é feita no Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. Tem a certificação para os americanos e tem uma certificação internacional, que é feita para os médicos do mundo todo. É a mesma prova, né? Mas é uma prova justamente para dar uma titulação internacional, para tentar nivelar mais ou menos o que as pessoas chamam de medicina do estilo de vida. Porque se a gente olhar aí nas redes sociais, a gente vai ver muita coisa que não é medicina do estilo de vida, que eu vou falar sobre o que é exatamente, mas eles tentando colocar realmente umas regras, né, para que as coisas aconteçam da maneira dentro do embasamento científico, assim. Então, eu fiz essa prova de certificação e agora também eu pertenço ao Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que foi fundado há pouco tempo, há poucos anos, e desde o ano passado está num projeto justamente de tentar fazer a medicina do estilo de vida crescer no Brasil. Né? Aqui já é o país que ela mais cresce no mundo, tem muita gente interessada, muita gente fazendo prova de certificação, mas ainda muitos médicos não sabem ainda do que se trata, uma coisa extremamente nova. E aí, com isso, foram criadas regionais do Colégio Brasileiro, e eu sou a diretora da Regional Espírito Santo, né, desse Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Então, assim, é um prazer estar aqui, poder falar sobre o que é a medicina do estilo de vida e por que eu gosto tanto disso, né? Roberta, Fala. desculpa, só te perguntar. Qualquer médico pode fazer essa certificação? Sim, qualquer médico e qualquer profissional da área de saúde, não só médico. Então, assim, Hum, psicólogo, educador físico, nutricionista, dentista também podem fazer a prova de certificação. Então, que assim, interessante. o que é, né, a medicina do estilo de vida? É uma abordagem da medicina, assim, que leva em conta sempre evidências científicas. Então, assim, isso é um ponto extremamente importante. Tudo que eu vou falar foi baseado em artigos científicos. Tem alguns artigos que norteiam mesmo assim a medicina do estilo de vida, que sempre estão lá em praticamente todas as apresentações, assim, que foi de onde começou cada um dos pilares, mas que servem para prevenir, para tratar e, inclusive, reverter algumas doenças crônicas não transmissíveis. Porque o que os estudos mostram é que 80% das doenças crônicas que a gente tem, elas seriam prevenidas, evitáveis, se a gente tivesse um estilo de vida saudável. Então, assim, a gente vê 80%. 80% das É doenças muita crônicas coisa. não transmissíveis. É muita coisa. Então, assim, a gente atribui, às vezes, muita coisa genética, muita coisa meio como se fosse um destino, assim, mas tem muito mais coisa na nossa mão. E o mais legal é que quando você estuda a medicina do estilo de vida, você vê que mesmo intervenções mais tardias, em fases já de doença estabelecida, a gente consegue muito benefício em qualidade de vida e em longevidade. Então, assim, os estudos eles são fantásticos e, assim, para quem trata de doença crônica, eu brinco que é a pecinha que faltava, porque, assim, eu como endócrino, o que a gente vê muito no consultório o paciente chega, tá lá com os exames todos alterados, você prescreve uma porção de remédio. Aí ele não muda o estilo de vida, ele não é orientado de forma adequada, ele volta com os exames ainda alterados, você acrescenta mais um remedinho. E assim a gente vai, cada hora acrescentando mais um remédio, ajustando a dose, colocando insulina, colocando mais não sei o quê, encaminha para o nefro, encaminha para o neuro, encaminha para cada hora, com uma complicação diferente. E a doença só progride, porque o paciente ele não muda, porque ele não foi orientado, ele não foi estimulado a fazer essas mudanças, porque eu acho que na nossa formação, por melhor que ela seja, a gente não aprende muito de nutrição, de atividade física. A gente muitas vezes não aprende a orientar o paciente. Então, assim, a medicina do estilo de vida, ela vem justamente dar ferramentas para a gente, para que a gente consiga ajudar o paciente na mudança que ele precisa fazer. Então, E assim, pode falar, a, pode continuar. Vou fazer uma a, pergunta depois. Pode falar. tá. A medicina do estilo de vida, ela é baseada em 6 pilares. E esses 6 pilares são, o primeiro, a nutrição. Hum, Então, a orientação a orientação da alimentação, que geralmente ela é mais plant-based, então, assim, ela é mais baseada em plantas. O que hum, não quer dizer que necessariamente ela vai ser vegetariana, mas o foco tem que ser principalmente em alimentos de origem vegetal e menos consumo de fonte animal. E é interessante porque quando a gente vai estudar da nutrição, fala
que é para a gente consumir mais vegetais, de preferência os grãos inteiros, não só o integral, mas a maior parte dos alimentos, o que a gente pode consumir, casca, talo, assim, o alimento na forma mais natural possível, menos ultraprocessado. E fala, inclusive, da gente, da nossa alimentação ser feita com calma, da gente estar presente no momento presente. Então, orienta não só o que você está comendo, mas como você está comendo. Né? Tem estudo que mostra que quando você come com companhia, você come menos do que quando você come sozinho. Quando a gente come em frente às telas, a gente come muito pior, em maior quantidade, do que quando a gente come prestando atenção no que a gente está fazendo. Então, assim, nesse pilar se fala tanto da parte de nutrição mesmo, quanto dessa parte da alimentação. Entendeu? De como a gente deve fazer. Você me lembrou de uma coisa que você falou de estar no momento presente. Uma coisa que eu tenho estudado é sobre mindfulness, né? São aquelas técnicas, eu não sei, na verdade é uma meditação, Sim. mas assim, na verdade é mais um foco na sua respiração, de você focar realmente no que você está fazendo naquele momento, né? Porque essa questão de celular, de tela, de múltiplas informações, elas tudo traz pra gente, assim, uma ansiedade, né? E quando você falou nisso, eu me lembrei. Eu não sei se Esse é um dos você vai falar pilares. sobre isso. Esse é um dos pilares também, sim. Na verdade, Interessante. então, vou falar esse então de uma vez, que é manejo do estresse. E aí, Sim, o que fala eu é não que é o sabia disso. seguinte, a gente não tem como mudar as coisas que nos estressam. Né? Então, a gente precisa mudar como a gente reage a esses fatos. Então, assim, a gente não Sim, tem como acabar com o estresse no mundo. Os problemas sempre virão. Todos nós teremos problema. E a gente não tem como tirá-los da nossa vida, infelizmente. Então, a gente precisa mudar como a gente reage a como a cada gente um lida, desses né? estresses. Exatamente. Então, Uhum. a gente precisa trabalhar isso. E aí, pode ser com técnica de respiração, com meditação e coisas que façam sentido para cada um de nós. Então, assim, para quem tem uma religião, você ir lá à missa, ir ao culto, rezar um terço, isso é uma atividade que traz bem-estar, que te traz para o momento presente. Mas é lógico que não adianta eu virar para alguém que não acredita e mandar ir para a igreja, né? Sim, Isso tem com que fazer certeza. sentido para cada pessoa. Você Então, vai assim, direcionar de acordo com o que. E para isso você precisa de uma, assim, de entrar na vida do paciente para você conseguir orientá-lo melhor. sim. E assim, para cada um, essa atividade pode ser uma coisa diferente. Então, assim, quem gosta de alguma coisa de um lado mais artístico, assim, então quem gosta de pintar, quem gosta de música, de dançar, às vezes só de escutar uma música e tirar um tempo para você, para aquele momento ali. Às vezes tem gente que lava a louça, tá ali distraído, porque tá ali sentindo a água e tá pensando. Então, assim, isso pode ser o mais variado possível. Às vezes, cuidar de um jardim, cuidar de planta. Então, Uhum. o manejo do estresse é extremamente importante no dia a dia. A gente vê a loucura que está sendo hoje em dia, né? A gente é conectado, assim, full time, a gente não para. E acaba que é muita informação que chega o tempo todo e o estresse só aumenta. E o estresse Com também está certeza. relacionado a uma porção de doença, tanto doença física quanto doença da mente, né? As doenças psiquiátricas aí, depressão, ansiedade, num número muito maior do Insônia. que sempre teve, exatamente. Então, um ponto é esse aí também, então, do manejo do estresse. Então, eu comecei pela nutrição, a gente acabou pulando aí para o manejo do estresse, né? Porque você falou. Aí tem o exercício físico, né? A atividade física. E aí, nesse pilar, tem dois pontos interessantes também. Porque quando a gente fala de atividade física, a gente geralmente pensa só lá no momento que você está na academia, né? Tipo, fazendo uma caminhada, fazendo um exercício programado. E esse é um dos pontos que a medicina do estilo de vida sempre fala. A gente precisa, logicamente, desse tipo de exercício. Inclusive, eu fui olhar em relação à doença renal específica, se achava alguma coisa, e achei uns dados muito interessantes que fala que você fazer atividade física regular, os 150 minutos que são preconizados por semana de atividade moderada, ou 75 minutos de atividade mais intensa, diminui em 17% a chance de evolução para os estágios terminais da doença renal. Então, assim, você diminui em um terço a mortalidade desses pacientes. E é uma coisa que a gente no dia a dia, eu trato assim,
principalmente pacientes com doença renal crônica, que é o que eu gosto. E Uhum. quando você vê que quando eles fazem, eles acrescentam na vida deles exatamente essa mudança de estilo de vida que você está propondo, e aí falando específico agora dos exercícios, por exemplo, é impressionante como pacientes que estavam vindo numa progressão de doença extremamente acelerada, e aí você falou isso no início, né? Às vezes a doença já está estabelecida, Estabelecida. Uhum. mas ainda assim você consegue ter benefício. Então, assim, como que essa questão de você mudar. Mas para isso, Roberta, você tem que mudar a sua visão, né? Sim. Porque a mudança tem que acontecer aqui primeiro, porque não adianta o médico chegar e falar, você tem que fazer exercício físico, você tem que parar de fumar, você tem que. Não, É uma olha, coisa que precisa ter é uma. engraçado isso, porque assim, a gente como médico, a gente aprende meio que a dar ordem para o paciente. Então você fala assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí o que eu acho legal, que eu falo que a medicina do estilo de vida vem completar assim o que falta, porque eles falam que assim, não adianta, a gente tem que corrigir o nosso impulso de consertar as coisas. Porque toda vez que você vira para o paciente e fala, você precisa de fazer tal coisa, ele já fica meio que na defensiva. A gente tem que, na verdade, começar a mostrar para ele a importância disso e mostrar caminhos que ele pode seguir. E a primeira coisa é a gente, como médico, acreditar nisso. E aí tem uns estudos na medicina do estilo de vida que batem o tempo inteiro nisso, é que o médico que se cuida mais, ele cuida melhor dos seus pacientes. Então, a primeira coisa é a gente começar a fazer. Porque na maioria das vezes a gente vê, assim, muitos de nós, né, passa por, desde a época da faculdade, assim, vira noite acordado em plantão, não tem uma rotina de atividade física adequada, não tem uma alimentação muito adequada, e acaba que esses estudos mostram que assim, o médico que usa cinto de segurança, ele orienta mais a usar. O médico que come melhor, ele orienta mais sobre alimentação do que o que come muita besteira. O médico obeso registra menos no prontuário o peso do paciente. Então, assim, tem uns dados que você, assim, Nossa, interessante. é. Então, assim, a primeira coisa é a gente começar a se cuidar, porque a É um gente sabe, espelhamento, né? a É gente começa a falar coisas que a gente vive de fato, né? Exatamente. Assim, porque você passa a acreditar também, né? E quando você vê aquilo fazendo diferença na sua vida, fica muito mais fácil você pregar aquilo para o Sim, outro, né? Você levar, porque realmente só dar ordem é uma coisa que eu já percebi na minha prática. Não adianta. Eu acho que você precisa trazer o paciente para uma reflexão, né? sim, sim. Importante que você conduza. Não é nem que você o faça entender. Eu acho que você precisa conduzi-lo. E essa coisa, assim, eu acho que algumas perguntas ajudam, né? Sim, sim. Então, na O que medicina você do estilo entende de vida, disso? a gente estuda até assim um pouco de entrevista motivacional, de técnicas para ajudar o paciente a refletir sobre aquilo e ele escolher o caminho. Porque, assim, às vezes a gente vê alguns colegas, né, meio quase que ameaçando o paciente. Se você não fizer isso, vai acontecer tal coisa. Você vai para diálise, você vai amputar o pé. Assim, fazendo terrorismo. E não é isso. As pessoas, elas não mudam por medo. Tem estudos que mostram que depois de um infarto e quase morrer, no primeiro ano o paciente muda por medo. Depois, quando vai chegando no final do primeiro ano, já acabou. O medo já passou. Então, a gente tem que mudar por paixão. A gente tem que descobrir algo que vale a pena mudar. Você tem que despertar no paciente a qualidade de vida que ele vai ter, o neto que ele quer ver formar, tipo, o que ele ainda quer viver, que ele vai viver melhor com aquilo. Entendeu? Então, é a gente trabalhar esse tipo de coisa para que o paciente enxergue realmente o porquê daquela mudança. E à medida que ele começa a mudar, um pilar vai puxando o outro, porque vai melhorando tanto a qualidade de vida que ele vai percebendo e querendo realmente implantar aquilo ali, entendeu? Sim. Então, é muito interessante. Esses dados do exercício com renal crônico eu não conhecia e eu achei assim, fiquei surpresa. É Não, 17% menos de progressão, 37% menos de doença cardiovascular, que é a principal causa de morte, né? Aí no, e menos 38% de morte mesmo, só com atividade física. Só com esse esses pilar. dados desse jeito eu não conhecia também, não. Eu sabia que tinha, mas assim, É, especificamente a estatística eu é, também não conhecia. E é. é impressionante, porque, assim, Uhum, existe uma coisa, assim, que muitos dos nossos pacientes renais crônicos, eles têm outras limitações. Então, uhum, muitas vezes a gente precisa adaptar, né? Então, uhum. existem pacientes que são, por exemplo, aquela coisa, né? A mesma doença que deu doença renal, também deu
enfim, neuropatia periférica e o paciente é Uhum, amputado, enfim. Então, muitas vezes são pacientes que têm outras limitações, ou são muito idosos. uhum. Então, assim, é importante que a gente adapte. E uma coisa que eu sempre falo é que é melhor, ainda que você possa fazer pouco, pouco é melhor do que nada, Sim, né? sim. Então, É, assim, isso, faça pouco, mas faça o que você consegue. isso é E pelo um menos é o que lema, eu assim, da oriento. medicina do estilo de vida, que é sempre assim, comece com o que você consegue. Porque as pessoas muitas vezes ficam, mas já que eu não consigo caminhar 1 hora, eu nem vou. Mas não, gente, assim, e tem uma porção de estudo que mostra, assim, diferenças com 10 minutos de atividade. Tem um que mostra que com 4 você já começa a ter impacto metabólico. Então, assim, qualquer Nossa, atividade física é melhor que não fazer. Inclusive, assim como na nutrição aborda não só a comida, mas como você come, no pilar da atividade física, aborda duas coisas diferentes. Que um é a atividade física programada, que é isso do exercício físico. E a outra é a atividade física não programada. Então, por exemplo, é a gente fazer passeios mais de caminhar, fazer passeios mais ativos, assim, e não ficar sentada o dia inteiro, né? Durante o dia que você está lá trabalhando, sentada no consultório, a cada 30 minutos, 1 hora, você levantar e não ficar sentado direto. A palavra sedentário, ela vem do ato de ficar sentado. Então, a gente pode ser pessoas assim fisicamente ativas, a gente faz exercício lá todos os dias e ainda assim a gente ser sedentário. Se você passar o dia inteiro sentada. E o fato de ser sedentário, de ter esse hábito de passar o dia todo assim, aumenta sua mortalidade em 7,9%. Só por ficar sentado o dia inteiro. Então, nossa, é assim, muito assustador. não, eu falo, é assustador, porque o É dia que eu li assustador. isso, eu falei, eu sou essa. Eu malho todo dia de manhã, geralmente, e eu passo o resto do dia sentado. Então, assim, a gente tem que ficar se policiando, entendendo que qualquer movimento a mais que a gente faça conta. Entendeu? Porque é Então, isso, às você. vezes a gente acha que é muito pouco, que não faz diferença. Faz diferença. Mas aquela história, então, de você estacionar 2 quarteirões antes faz Sim. diferença. Faz diferença. Descer do ônibus, quem O vai de ônibus, 2 ônibus pontos. antes, estacionar um pouco. Vou de escada, porque são só 2, 3 lances de escada, vou subir de escada. Isso certeza que faz diferença, né? Gente, então, olha só, fica a dica. São pequenas coisas. É igual quando você precisa perder peso, e a gente sabe que 10% de perda de peso já influencia muito, né, Sim, no controle da hipertensão, por exemplo. sim. Então, é o pouco, é o acúmulo de pequenas atitudes que vão Isso, te trazer benefício no longo prazo. sim. Acho que a gente poderia resumir dessa forma, né? Sim, Então, com faça o que você certeza. puder. Isso serve para mim Tipo, também. começa do jeito que dá. Eu li ainda um livro há pouco tempo, aquele Hábitos Atômicos. Eu não sei se você conhece, é um livro muito Acabei de interessante. comprar. É Está ótimo, aqui ótimo, guardadinho para eu ler. excelente. E ele fala, num trechinho do livro, que eu adorei, uma coisa que é assim: você não tem como melhorar um hábito que não existe. Você só tem como melhorar alguma coisa que já exista. Então, começa do jeito que você consegue. O que dá para você fazer hoje? Eu só consigo 5 minutos, beleza, são 5. É melhor 5 do que não fazer. Entendeu? E aí, a partir do momento que você tem esse hábito de 5, é mais fácil você aumentar alguns minutinhos. É mais fácil, você já faz 2 vezes a semana, você aumentar para 3. Tipo, se a gente não tem aquele hábito, você vai melhorar o quê se é uma coisa que não existe? Então, adquira o hábito, Isso. E aí você ainda que depois vai. pouco, e depois a sua meta é aumentar gradativamente. Aos poucos você vai aumentando aquilo. Exatamente, exatamente. Comece com o passo que o seu pé alcança, entendeu? Não adianta a pessoa que nem anda, a gente pega, às vezes, vovozinha, né? Assim, que tem aquela dificuldade, às vezes, de levantar da cadeira. Às vezes, o levantar e sentar da cadeira, algumas vezes, já ajuda, entendeu? Sim, Então, assim, a gente tem que perfeito. começar com o que a gente consegue. E não ficar achando, porque eu não consigo fazer tal coisa que eu gostaria, eu não vou fazer nada. Entendeu? Enfim, Hábitos Atômicos, Beth. Pergunta aqui qual é o nome do livro. Hábitos atômicos. Eu comprei esses dias esse livro na Muito livraria bom, vale e a pena a leitura. Vale muito a ah, pena. É bem interessante. Bem eu interessante. acho que e uma coisa que você falou é que assim, a gente enquanto médico, a gente precisa ter essa rotina na nossa vida, né? Porque fica muito também é complicado você aconselhar uma coisa que você não faz, né? Nem um pouquinho. Então, assim, acho que fica isso pra gente também, que a gente pode começar aos poucos.
Porque a nossa vida é muito corrida, não só nós médicos, mas assim, todo mundo, né, tem uma vida muito corrida. Mas a gente Sim, pode trocar, às vezes a gente fica tanto tempo em tela, né? Tanto tempo na sim. Netflix, tanto tempo no celular, e é um tempo que você poderia tirar que seja 20 minutos daquele tempo para você fazer Com algum tipo de certeza. atividade, nem que seja um polichinelo, não sei, Sim, alguma coisa, entendeu? sim. Tem muita coisa. Uma vez uma amiga minha falou uma coisa tão interessante, ela falou, Olivia, eu não tenho tempo para ir na academia, então eu pego e subo a escada do meu prédio 3 vezes. Ela sobe e desce não sei quantos andares 3 vezes. E Sim. assim, ela perdeu uns 10 quilos fazendo isso. Eu achei assim Não, mas isso faz sensacional. muita diferença, faz muita diferença. Muita diferença. Eu falei, gente, é uma questão que se você tem, assim, você não requer nem que você saia de casa, né? Então, assim, na verdade, é a nossa vontade de querer fazer dar certo. Sim, A questão é que a gente, às vezes, está tão adaptado naquela vida que a gente não toma, não dá o primeiro passo, né? Então, o que exatamente. você está falando é Exatamente. muito interessante, assim. Mas aí, olha, não, e assim, no renal crônico, né, só puxando aí do exercício, ainda tem assim, que eles costumam ser sarcopênicos, né, eles têm pouca massa muscular. Sim, Então, assim, sim. tem osteoporose, né? Então, assim, quando você trabalha isso e fortalece musculatura, você vai prevenir fratura, você vai melhorar. Com muita frequência, é um paciente muito consumido, né? Assim, aquele paciente que você vê que ele está realmente frágil. Então, você diminui essa fragilidade. Então, Sim. ainda especificamente nesse grupo de pacientes, tem isso, né? Que você tem um benefício grande nesse sentido de fortalecimento, realmente. Sim, e também uma coisa só para falar que assim, algumas clínicas de diálise, isso baseados em alguns estudos, colocam como se fosse uns pedais de bicicleta para o Uhum. paciente fazer enquanto faz diálise. Não sei Ah, se você já ouviu legal. falar nisso. Não, O nunca paciente vi. fica lá sentadinho às 4 horas e fica com o pezinho lá fazendo, e aquilo ali eles viram que tem grande benefício também. Até durante a sessão de diálise, enfim. Na Uhum. verdade, eu não tinha noção desses dados que você me trouxe, mas isso só fortalece o que a gente já sabe, né? Da importância mesmo do exercício físico, né? Uhum. Sim. Agora, E- eu vou aproveitar. ah, Desculpa. Pode Eu só falar. ia puxar uma coisa aqui, que você fez um post essa semana, ou semana passada, que eu achei muito interessante, que você falou assim, como que eu faço para como se fosse assim, eu tô cansada, mas mesmo assim eu vou no exercício. Aí você colocou alguma coisa tipo assim, eu já saio pronta do trabalho, eu já levo Ah, as coisas para sim. academia e saio pronta. Tipo, Que dica? então, eu falo que assim, a gente precisa, quando a gente quer mudar algum hábito, quando a gente quer fazer alguma coisa, principalmente quando você tem dificuldade de fazer aquilo, você tem que tirar tudo que é empecilho, assim, tudo que pode te atrapalhar para poder fazer aquele plano. Porque assim, quando é uma coisa que você quer muito, você dá seu jeito, não é? Assim, a gente resolve tudo. Você dá a volta, consegue de qualquer forma. Agora, quando já é uma coisa que você não gosta muito, ou quando você já não tem muito tempo, ou quando você está cansado, qualquer coisa que acontece é motivo para você desistir. Então, Sim, assim, com a atividade física, eu falo que para mim é o pilar que eu tenho mais dificuldade de todos, definitivamente. Eu nunca gostei de fazer atividade física, sabe? Assim, eu brinco que eu sempre fiz, mas nunca foi uma coisa que eu fizesse por amor. Eu faço o que tem que fazer. Não porque, ai, nossa, como eu adoro. Até que, assim, há pouco tempo eu comecei a fazer beach tênis e eu sou apaixonada. Então, assim, eu faço 6 da manhã, 2 vezes na semana e vou feliz da vida, levanto sem problema. Mas eu preciso fazer também o resto, musculação, eu faço pilates, enfim. E esses já não me dá tanto prazer, assim, né, de fazer, mas eu sei que eu preciso. E aí, para eu conseguir, como o horário que eu faço é saindo do consultório, é à noite, eu tenho que levar roupa para o consultório, eu já saio de lá pronta. Porque se eu tiver que passar em casa para poder mudar a roupa, nunca mais eu saio, entendeu? Tipo assim, fica por aqui mesmo, eu fico e acabou, eu não vou. Então, sabendo disso, eu já tenho que levar, entendeu? Então, a gente precisa organizar o que assim, você atrela alguma coisa que você gosta de fazer, ou você já, tipo, vê alguma, por exemplo, uma academia que seja perto do seu trabalho, para não ter que voltar a pegar trânsito, ter a desculpa. A gente tem que tentar facilitar, principalmente aquelas coisas que a gente acha que são difíceis, entendeu? Igual em relação à dieta. Eu falo, eu sou super formiguinha, eu adoro um doce. O que eu faço? Eu não tenho doce aqui em casa. Porque se eu tiver, eu ataco tudo quando eu vejo já comi. Então eu falo, a gente precisa controlar o ambiente, deixar tudo que seja mais fácil para você seguir. Porque a gente sempre vai fazer alguma coisinha que tá.
fora dos nossos planos, digamos assim. Só que se a gente dificulta isso, a gente vai manter o plano com mais facilidade. Agora, se a gente Sim. vai colocar o que a gente já não gosta, a gente já não organiza, a gente não consegue fazer. Na correria, todo mundo tem mil funções. A gente tem que cuidar da família, cuida do trabalho, cuida, né? Assim, tem mil Sim, coisas com para poder certeza. resolver. E aí, se a gente vai deixando, acaba não fazendo. Foi A isso. gente precisa realmente facilitar o acesso às coisas que são, assim, facilitar o acesso para aquilo que a gente não quer, digamos assim. Então, assim, Exatamente. Que a exercício gente não físico, eu também gosta, tenho assim. muita dificuldade com É, exercício, muita dificuldade. Então, assim, eu tento, por exemplo, eu entrei numa academia que era trajeto para eu pegar meu filho na escola, era um lugar que eu já estacionava perto para esperar ele um pouquinho. Então, assim, para tentar organizar minha vida ao redor daquilo. mas é isso. A gente tem Mas que ainda ir. assim, não é fácil, mas é necessário uma disciplina, né? Acho que a palavra é disciplina, né? Que é uma palavra difícil, mas enfim. É isso aí. Pode falar. É isso aí. Mas aí, ó, então a gente falou da atividade física, da nutrição, do manejo do estresse, aí controle de tóxicos, e aí controle de tóxicos é o uso do álcool, né? Que é uma droga socialmente aceita aí e que é muito frequente a gente vê as pessoas abusarem bastante em quantidade e achar que tá bom. Ah, não, mas é só no final de semana, mas às vezes assim, é todo final de semana numa quantidade assim bem exagerada, digamos assim. Então, os estudos em relação a álcool, eles são meio controversos. Alguns mostram que tem um limite, sim, de segurança. Outros que qualquer álcool poderia ser ruim. Tem alguns outros que falam até que talvez fosse uma dose muito pequenininha, protetor para risco cardiovascular. Enfim, de Uhum. maneira geral, o que a gente tem é que, assim, a gente deve beber pouco para quem bebe. A gente não deve estimular ninguém a passar a beber, porque esses que mostram benefício, eles não têm evidências científicas lá muito robustas, assim, mas Uhum. quem bebe, a gente deve estimular a beber numa quantidade não muito grande. E o que seria essa quantidade? Seria, se bebe todos os dias, um drink para mulher, e aí um drink seria uma taça de vinho ou uma latinha de cerveja, assim, então uma dose de álcool e para o homem até 2 doses. E se a gente bebe, só bebo no final de semana, ainda assim, para a mulher é no máximo 3 em um dia, para o homem 4. O ideal não é passar muito. E eu falo que, assim, Uhum. para quem gosta de beber, a gente vê passando facilmente disso aí, né? Assim, as pessoas acabam bebendo muito. Muito, né? Então, a gente deve desestimular, né, o uso de álcool, assim, porque isso é um comportamento de risco para inúmeras doenças. O álcool é associado com várias doenças cardiovasculares, né, com várias outras doenças Sim. crônicas, com alguns tipos de câncer. Então, assim, a gente precisa realmente desestimular o uso do álcool. Em relação ao rim, acredito que até o álcool, a eliminação, acho que tem uma parte que é renal, né? Então, assim, ainda É. tem isso. E os medicamentos. Oi, desculpa. Não, pode falar. Tá. Eu- E aí, assim, além do álcool, a gente fala também de drogas, né? Das drogas ilícitas, que logicamente é para desestimular. E, além disso, os remédios, né? Porque, assim, as pessoas tomam remédio, você vê aí, no caso da doença renal, anti-inflamatório. Às vezes vai no ortopedista, o ortopedista prescreve lá para tomar 5 dias, melhora da dor, quando volta 3 anos depois, o paciente está tomando anti-inflamatório. Né? Os pacientes fazem uso Nossa, crônico, super, né? Com frequência. super. Então, quando a Isso gente aí, fala do controle de tóxicos, também de medicamentos, medicamentos para dormir, né? Assim, medicamentos sem prescrição, com uso indiscriminado, enfim, e que também pode prejudicar a função renal, pode prejudicar a pressão arterial, enfim, sobre né? esse tema, Roberta, deixa eu só fazer um parênteses aqui, que é a questão também dos remédios supostamente naturais. Aí, uma Que a porção. gente precisa falar sobre isso, porque assim, por exemplo, as pessoas acham que porque é chá não tem problema. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo chá, mas eu não tomo qualquer coisa. Então, assim, tem risco de insuficiência renal, de insuficiência hepática. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a automedicação. Então, aquele assim, o remédio do vizinho pode ter servido para ele, mas não serve para você necessariamente. Aquela medicação, aquele chá maravilhoso que a pessoa da televisão vai lá e coloca, ou na internet, tem que ser colocado, tem que ser assim. Isso não pode ser um hábito, a gente tomar qualquer coisa, porque
Eu já vi, ó, eu vou te falar, eu já vi paciente que precisou de transplante hepático, insuficiência hepática aguda, gravíssima, por conta de chá verde. E eu não estou dizendo que todo mundo que toma chá verde Sim. vai ter isso, mas assim, às vezes a gente tem uma deficiência ali de alguma coisa no fígado, né? Alguma, enfim, né, um citocromo, alguma coisa, que vai fazer com que você não metabolize bem aquela droga. Então Não, tem que ter muito cuidado com a e eu automedicação. acho que ainda tem várias coisas aí em relação, por exemplo, ao chá. Uma coisa é o chá que você fez de uma plantinha, né, que você conhece. Outra coisa é o chá que você Sim, compra pronto, que você não sabe tudo que tem dentro ali. Tem uma porção de chá exatamente. industrializado, inclusive de marcas famosas aí, né? Que a gente não sabe o que que tem, cheio de relatos na literatura de hepatite e tudo. E a quantidade. Que eu falo que assim, gente, água demais mata a planta. Então, assim, não quer dizer que a água é Sim, ruim para a planta, mas a gente não pode, né, exagerar. Então, uma coisa é você beber uma xícarazinha de chá, outra coisa são as pessoas achando que vão emagrecer com chá e beber 2 litros, 3 litros de chá todos sim, os dias. sim. Então, né, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. É, Pessoas muitas vezes acham isso, que porque é natural, pode tomar livremente, né? Assim, isso não é uma verdade, que fique não, bem claro, né? Acho definitivamente que não. então, cuidado com a automedicação, gente. Assim, a automedicação é algo que é desaconselhado. Nós desaconselhamos a automedicação e essa questão de controle de tóxicos fala também muito sobre isso, né? É. Mas pode continuar. E aí, então, controle de tosse, já foram 4. Aí tem o do sono, que é outro extremamente importante, que na nossa cultura, assim, de hoje em dia, de ter que ter alta produtividade, as pessoas acabam deixando o sono para depois, tipo, quando eu morrer eu Trabalhe enquanto eles descanso, dormem. né? Trabalhe enquanto eles dormem. Tem umas Exatamente. E frases assim de assim, efeito. tem uns dados que falam que muito interessantes que falam que assim, desde lá dos homens das cavernas para hoje, praticamente tudo dos nossos hábitos mudaram. Mas a gente continua dormindo, pelo menos deveria, o mesmo número de horas desde aquela época. E isso não é à toa, a gente precisa de descansar. É durante o sono que a gente vai processar nossas emoções, durante o sono que a gente vai consolidar nossa memória, que a gente vai consolidar nosso aprendizado do dia. Durante o sono, a gente produz hormônio do crescimento, é a hora que a gente relaxa, tudo. Então, quando a gente dorme pouco, ou quando a gente dorme muito mal, isso não acontece, o nosso cortisol não abaixa, a nossa melatonina não sobe, e quando isso acontece, a gente aumenta a chance de obesidade, de hipertensão, a gente piora a sensibilidade à insulina. Então, a gente acaba gerando uma porção de outras doenças, entendeu? E além dos quadros de depressão, de ansiedade, que são muito maiores nos pacientes que dormem mal. E o ganho de peso leva à piora do sono, dá mais apneia. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, entendeu? Então, a gente precisa sim cuidar do nosso sono. O índice de pessoas que têm distúrbios do sono varia muito, assim, nos estudos e de uma população para outra, mas chega em torno de 40%. E aí, Muita outro gente. dado que eu fiquei chocada nos pacientes renais crônicos, chega a 80%. É o dobro da população geral. Eu não Então, sabia que era assim, 80, mas é muita gente. é o dobro. Então, menopausa também, tô colocando aqui, ó, acaba com sono. É um período que realmente acaba mudando muito. Os fogachos, às vezes, à noite, também pioram muito. Ainda junta que tem mudança muito como que eu vou dizer, do humor, assim, tem umas mudanças muito de como a pessoa está se sentindo ali, que também piora o sono, sabe? Então, a menopausa mexe muito com a qualidade do sono. Não tem uma quantidade de horas que seja assim, que dá para bater o martelo, mas como regra, assim, para a grande maioria das pessoas, é acima de 7 horas de sono por noite, mas também não é para poder dormir 12, 14 horas, geralmente ficaria algo entre 7 e 11, se eu não me engano. Porque mais que isso também está associado a algumas doenças, aquelas pessoas que dormem muitas horas, todas as noites, assim. Então, em relação à medicina do estilo de vida, quando a gente fala do sono, é da gente perguntar nas nossas consultas como é que anda o sono do paciente, ver como é que está isso, orientar medidas de higiene do sono, porque também, assim,
muito do que faz a gente dormir mal hoje em dia é o excesso de luz, né? Que a gente tem o tempo todo. Uhum. Excesso de tela. Quem nunca, gente, vai dormir e fica lá com a tela do celular na cara, assim, na hora de dormir, a gente com aquela luz na cara, olhando. Enfim, isso aí acaba piorando muito a qualidade do sono. Muito. A gente demora para pegar no sono, tem um sono de pior qualidade, porque fica mais superficial. Porque às vezes a Então, pessoa até dorme rápido, mas ela dorme mal. mal, exatamente. E Quer isso é uma dizer, coisa aí que o ela não tem a álcool faz percepção. também. Que o álcool, as pessoas têm uma sensação de que o álcool relaxa, né? E o álcool realmente, ele dá uma relaxada inicial, mas ele faz um sono de pior qualidade. Então, assim, quem bebe, às vezes ele até dorme, mas ele dorme pior. O sono, ele não é um sono reparador. Então, assim, para as pessoas que dormem mal, a gente tem que beber álcool, assim, várias horas antes do horário de deitar, umas 4 horas antes, para poder não ter problema, não ter interferência. Aquele negócio de beber um vinhozinho e dormir não é bom, entendeu? Não é um bom hábito, assim, não. Roberta, você sabe que eu estou fazendo uma pós-graduação de terapia cognitivo-comportamental. Ai, que legal! É muito legal. E assim, eu descobri que existe uma coisa chamada TCCI, que é Terapia Cognitivo-Comportamental para Tratamento de Insônia. Sim, sim. É o E padrão ouro, tá? É o melhor, exatamente, é é o o melhor, porque as padrão pessoas ouro para querem o tratamento. benzodiazepínico, mas o padrão ouro é TCC. É. Exatamente, é o padrão ouro, eu não sabia disso. TCCI é padrão ouro para tratamento de insônia. E eles orientam, na verdade, a higiene do sono é uma parte da Uhum, TCC, da uhum, TCCI, no caso, né, que é uhum. essa específica. Então, eu comecei a estudar, eu tenho estudado sobre insônia. E eu comecei a perguntar especificamente para os meus pacientes renais sobre a questão da insônia. E assim, eu fiquei impressionada, esse dado que você trouxe de 80%, eu fiquei impressionada, porque assim, realmente, praticamente todos os pacientes que eu pergunto, você tem problema com sono? Tenho, tenho. Então, assim, e o uso de benzodiazepínico, que são aqueles remédios, né, para quem não sabe, aqueles remédios de tarja preta para dormir, que são remédios que são ótimos, assim, aparentemente no início, fazem você dormir, mas que te trazem uma série de problemas no longo prazo, inclusive problemas de memória, enfim. A gente precisa mudar a nossa percepção justamente sobre o sono, né? E é uma coisa que eu falo assim, eu vou começar a estudar mais ainda sobre isso, que é uma área que eu acho que tem muito campo, né? Porque as pessoas realmente Muito, precisam muito. dormir e está Sim. cada vez mais difícil, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que abordar nas consultas e que a gente precisa ajudar o paciente a trabalhar isso. Então, por exemplo, eu, né, endócrino, que uma opção de paciente obeso, tipo, você precisa tratar o sono. E assim, quando a gente olha os pilares da medicina do estilo de vida, eu acho muito legal porque assim, as pessoas pensam, eu preciso emagrecer, então eu preciso de cuidar da dieta e da atividade física, ponto. E não é. Assim, a Não? dieta e a atividade física são dois pontos importantes. Mas a gente tem milhares de outras coisas que a gente precisa trabalhar. Né? Mesmo Sim. porque, assim, muitas vezes o ganho do peso ele é a pontinha do iceberg. Assim, ele é só o que foi, o que manifestou aquele monte de alteração que tem lá para trás. Às vezes o problema estava lá no sono. Porque imagina, uma pessoa que não dorme bem, ela não tem disposição para malhar. Ela consome, em média, 300 calorias a mais do que aquelas pessoas que dormem bem por dia. Por quê? Você está cansada, o seu corpo pede mais energia. E E como aí ele vem o pede mais carboidrato, né? energia, a gente acaba consumindo mais carboidrato e mais gordura. Entendeu? É tão interessante que, além da gente consumir mais quantidade, a gente acaba involuntariamente escolhendo coisas mais calóricas, que é o que te daria mais energia rapidamente. Então, Uhum. assim, a gente muda o padrão alimentar, além de mudar a quantidade da alimentação. Então, Eu assim, a gente percebo isso claramente. é, Tô mais cansada, vontade de comer doce, vai lá comer pro teto. é. Assim. Todo Então, mundo, eu acho que assim, é assim, né? imagina, você dorme mal, aí você não quer malhar porque você tá cansada. Aí você quer comer mais porque você tá cansada. Entendeu? Tipo assim, uma coisa vai, aí você fica estressada, fica de mau humor. Sabe assim, uma coisa vai levando outra. E ao mesmo tempo, o mais bonito que eu acho da medicina do estilo de vida é que quando você começa a corrigir uma coisa, você É uma começa cascata, né? a melhorar o outro também. O Uhum. contrário também acontece. Por isso que, assim, a gente tem que pegar o que o paciente está pronto para mudar naquele momento. Às vezes o paciente está lá no consultório, ele já consegue mudar a dieta, mas ele ainda não consegue fazer o exercício. Tá ótimo. Vamos começar pela dieta.
É aquele entendeu? princípio do faça pouco, mas faça, né? Exatamente. Você começa pelo que é possível, não adianta. Ninguém consegue mudar tudo de uma vez. Não é Ninguém consegue possível. fazer tudo perfeito de uma vez. Eu falo que, assim, às vezes os pacientes até acham que a gente fala sobre isso, então, assim, aquela doutora deve fazer tudo perfeito. Não, de forma alguma, a gente tenta. E eu falo que a vida é equilibrar pratinho, sabe? Então, a gente vai, aí tem um quase capenga caindo aqui, aí você vai, levanta aquele, aí tem outro que desequilibra ali. E a É, gente vai, a vida de todo mundo é assim, né? todo mundo, isso aí. Exatamente. E aí a gente tem que ir tentando corrigir e agir em todos esses pilares, né, para melhorar. E aí, só para acabar, o sexto pilar é dos relacionamentos, que é uma outra coisa também que a gente acaba, às vezes, não relevando tanto, achando que é uma coisa que não tem muita importância. Mas eu falo que a pandemia veio aí para provar isso. Você vê que, assim, no começo, quando ficou todo mundo guardado, trancado em casa, como que teve mais depressão, mais ansiedade? Nós somos seres sociais, a gente foi feito para conviver com os outros. Então, Uhum, assim, é importante que a gente tenha convivência, é importante que a gente estimule isso. É muito comum, principalmente paciente idoso, ficar mais isolado. A gente vê, às uhum. vezes, o renal crônico, que tem que fazer diálise e tudo, às vezes ele acaba não tendo mais vida social nenhuma. Não é assim? Às vezes ele fica só ali naquela Às coisa vezes do a vida tratamento social dele é a diálise, Exato. muitas Então. vezes. É. O que? Então, Mas pode oi? falar. Não, é falar que muitas vezes a vida social deles é a diálise e alguns até conseguem ter uma vida social razoável ali naquele Ali, ambiente. Mas às vezes, não, mas muitas às vezes é só ali mesmo, entendeu? pois é. Fora E aí a não gente tem que ver isso, a gente tem que paciente idoso, às vezes, fica abandonado pela família, sabe? Às vezes não sim. tem apoio ali. Então, é uma coisa que é para a gente trabalhar, para a gente poder perguntar para o paciente, né? Quem que ele pode contar? Quem que, né? Assim, se acontecer alguma coisa com você, quem que você chama? Né, a gente tem o senso de pertencimento a algo maior é uma coisa extremamente importante para a gente. Então, é interessante a gente estimular as pessoas a pertencer a uma igreja, se faz sentido para ela, de pertencer a algum clube, a fazer algum trabalho voluntário, enfim, a qualquer coisa que faça com que a gente tenha, de fato, relacionamentos. A gente foi feito para conviver com gente. E isso é uma coisa que impacta muito na saúde, tanto na saúde física quanto na saúde mental. Então, Nossa, assim, a medicina do estilo de vida é isso, é a gente juntar esses 6 pilares e trabalhar com o paciente isso, para que a gente possa ver, de fato, melhora na vida do paciente e que a gente veja melhora nas patologias que ele tem, com o mínimo de medicação possível. De forma alguma, a medicina do estilo de vida é contra remédio. Pelo contrário, assim, eu acho que, graças a Deus, a medicina tem evoluído muito. Eu falo assim, na minha área, estou fazendo 19 anos de formada agora, e assim, nem se é compara o uma que a gente evolução tinha de enorme nos últimos remédio quando a gente se formou e agora. A diferença é uma coisa assim, absurda. anos. E a gente tem medicações maravilhosas. Só que o Uhum. foco do tratamento não pode ser só a prescrição de remédios, né? Eu Não, acho que assim, o foco tem que ser a mudança do estilo de vida para que a gente consiga tirar remédio, para que a gente consiga usar o mínimo de remédio possível, né? E que a perfeito, gente perfeito. use os remédios que são de fato necessários e não assim ficar entupido, porque é comum, gente, coloca um remédio, aí aquele remédio dá dor no estômago, aí você põe um para dor no estômago. Aí aquele remédio dá, sei lá, diminui a absorção de B12, aí você dá B12 para o paciente. Aí, cada hora, a gente vai dando um remédio para corrigir o efeito colateral do outro remédio que o paciente precisa É. tomar. E quando você vê que Entendeu? você paciente tem uma prescrição de 20 medicações Exato. e Que não ele é não toma, raro, né? Para os pacientes nossos, assim, aqueles diabéticos, renais crônicos, hipertensos, sim, dislipidêmicos, hiperuricemia, enfim, eles têm lá 10 doenças com 20 remédios diferentes. E é, assim, tudo bem que eventualmente, de fato, eles vão precisar de muitas medicações, mas muitas dessas medicações poderiam ser retiradas se eles hereditárias. tivessem realmente uma mudança no estilo de vida. Com Entendeu? certeza. E é uma Então coisa a que a gente gente conseguiria. percebe. Não, e eu falo porque eu tenho paciente que às vezes chega usando insulina e que você consegue tirar a insulina e passar para remédio, e diminuir a dose do remédio, tirar a medicação. Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar isso, porque, enfim, a gente está vendo a ciência evoluir e ainda assim, muitos pacientes não apresentarem esse aumento na longevidade que era de se esperar.
porque não tem Uhum. mudança, entendeu? E Sim. isso a gente tem que pegar para a gente, médico, a nossa parcela de responsabilidade, porque a gente não sabe motivar os nossos pacientes, a gente às vezes fica no que na literatura eles chamam de inércia terapêutica, né? Que a gente vai deixando meio que do jeito que tá e não ajusta e não fala, mas a gente precisa trabalhar isso para que de fato a gente veja melhora na evolução do paciente. O nosso papel é muito também educacional, né, Roberta? Nós, Sim. como médicos, somos educadores, assim. Então, a gente precisa, realmente, isso que você falou é muito importante, essa questão da inércia. Porque a gente, às vezes, se acomoda, né? E Uhum. aí o paciente está acomodado, o médico está acomodado, e é aí que a carroça não anda mesmo. Então, é, isso que você falou é muito interessante. Então, só para a gente revisar os 6 pilares da medicina do estilo de vida: alimentação, nutrição adequada, Sim. exercício físico, Sim. controle de estresse, controle de tóxicos, tratamento do sono E e relacionamentos. relacionamento. Ó, decorei, hein? Já posso pensar em um dia fazer essa certificação. Não, mas faça, é muito legal. Assim, a certificação tem alguns pré-requisitos, alguns cursos que a gente tem que fazer, e é uma prova que tem uma vez no ano, né? E assim, para quem tiver interesse, assim, quiser, tem o Instagram do CBMEV, que é cbmev.org.br, e é o mesmo CV. endereço CBMEV, que é Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. cbmev.org.br, arroba assim mesmo, né? E o endereço na internet é o mesmo, cbmev.org.br. E lá fala, para quem quer fazer a certificação, volta e meia tem alguns cursos, vai ter o Congresso de Medicina do Estilo de Vida em outubro, em outubro lá em São Paulo, vai ser Uhum. 13, 14 e 15 de outubro. Então, é muito interessante. Eu acho que assim, o CBMEV no Instagram, ele coloca vários artigozinhos para todo mundo assim que vale a pena ler, fala dos pilares, sabe? De vez em quando faz algum tópicozinho assim interessante. Eu acho que assim, as pessoas vão gostar e quem se interessar por esse tema. Então, Alguém muito perguntou legal. aqui só Só de nível superior. Perguntou só para quem tem nível superior pode Para fazer. fazer a prova de certificação, sim. Só para quem tem nível superior. Para médico, basta ser médico para poder fazer. Para as outras áreas da saúde, se eu não me engano, precisa ter mestrado. Eu não tenho certeza, mas aí lá tem os pré-requisitos todos no site. E, enfim, se alguém tiver dúvida também quiser mandar alguma mensagem para mim no meu Instagram, pode mandar que eu respondo. Eu aqui, né, estou como diretora da regional, então se alguém do estado do Espírito Santo tiver interesse de participar do movimento, quiser, pode mandar mensagem que a gente está tentando ver esse movimento aqui, assim, a gente vai começar a discutir alguns artigos, algumas coisas sobre isso, tentando fazer um evento para o ano que vem. Enfim, para divulgar mesmo, porque acho que é uma coisa que a gente precisa, né? Trabalhar, tanto na gente Nossa, médico quanto para os nossos pacientes. é muito interessante, assim, porque, na verdade, para a gente já caminhar para o final, a minha especialidade, assim, porque, inclusive, engraçado, eu estava conversando com uma amiga minha, esse fim de semana, ela é advogada, e ela falou assim para mim: Olivia, eu achava que nefrologista era aquele médico assim, o paciente precisa de diálise, o nefrologista só vai colocar ele na diálise. Uhum, Então, assim, na verdade, o que as pessoas não sabem muitas vezes é que dá para a gente tentar prevenir que o paciente chegue lá na diálise. sim. E, e uma das coisas, assim, porque muitas vezes a gente não tem tanto remédio, sabe, Roberta, para tratar o paciente renal. O que a gente faz é mudar. Claro, existem algumas drogas, hoje em dia já Uhum, existe, viecas, os inibidores de SGLT2, enfim. Mas, assim, muito do tratamento do paciente renal é mudar o estilo de vida dele. E isso tem um impacto tão grande, mas tão grande, que pacientes que entrariam em diálise em 2, 3 anos, às vezes ficam 10, 15 anos sem entrar e às vezes sim, nem entram. Então, exatamente. assim, essa área que você colocou hoje super bem, que você contou pra gente como é que funciona, tem tudo a ver com a nefrologia, porque quando a gente consegue mudar o estilo de vida do paciente, e eu sou eh, super partidária de tudo isso que você falou, que nós somos um conjunto, né? Nós somos mente, corpo, espírito, então a gente precisa realmente trabalhar todas essas nuances do ser humano, né? Então, trabalhar a espiritualidade dele, trabalhar os relacionamentos dele,
e não só essa parte física exclusivamente, né? Sim. Então, eu achei assim, muito, muito interessante isso que você me trouxe. Eu só queria fazer um comentário rápido, porque alguém perguntou, acho que foi a Adriana, perguntou sobre a questão da lavanda para sono. Ah, então. Eu só quero falar um comentário. Eu adoro aromaterapia. Então, Eu lavanda é super ótimo gosto. para sono, a maioria das pessoas gosta, mas tem que tomar um cuidado, que tem já uns estudos que mostram a associação de lavanda com puberdade precoce em criança. Então, assim, Hum, cuidado com o travesseiro de criança e ficar colocando aromazinho de lavanda, porque tem já aí algumas associações aí, então, com isso. Então, não é é tão mesmo. inócuo assim, né? Mas é uma coisa que muita gente tem resposta muito boa para o sono, mas cuidado com criança aí, não, Para se isso é adulto, muito talvez seja uma boa frequente. opção. Sim, pelo menos eu nunca vi nenhum problema assim com adulto, de relato em adulto, não, mas em Você vê criança. como é que funciona, né? Você está trazendo esse problema de puberdade precoce, é porque funciona mesmo. Assim, tem efeito, né? E aí vem Pois os é, efeitos colaterais, né? Como de qualquer exatamente. coisa. Tem um endócrino, até o Bruno Halper, que ele fala muito isso, que as pessoas ficam às vezes com coisa natural, que fala assim, tem dois tipos de droga. As que não tem, como que é? As que funcionam e têm efeito colateral, e as que não têm efeito colateral, mas não funcionam. Porque tudo que funcionar vai ter o Em lado bom e vai algum ter o momento. lado ruim. Impossível você pegar uma coisa que você dá numa dose que vai funcionar e que você não tem risco nenhum de nada. Entendeu? Tudo que a gente usar que vai ter efeito bom, pode ter algum efeito ruim. Você não tem como separar, né? Assim, Sim, eu só sim. quero um efeito muito bom disso. Né? A gente não tem. Então, ou não funciona, e aí não tem efeito colateral, ou se funcionar, a gente vai ter risco. Não tem jeito. Não, Não, mas muito interessante eu não saber dessa sua colocação. Roberta, é. acho que é isso. Nossa, foi maravilhoso. Muito obrigada. Assim, aprendi muito Foi um com você prazer. hoje. Eu acho que a gente pode terminar por aqui, né? E que fique essa mensagem. Uhum. Mude a sua vida. Eu acho que de tudo que a gente falou, mude, nem que seja aos poucos, ou melhor, que seja aos poucos, porque mudanças muito drásticas são praticamente impossíveis, né? Dificilmente a gente consegue fazer uma mudança drástica na vida. Então, vá aos poucos, vá devagar, mas vá sempre. Sim. Né? Eu acho que eu vi uma frase esses dias, não é uma frase de internet, mas eu achei muito interessante, que mais importante do que a velocidade é a direção, Sim. né? Tem uma Então, nesse sentido que eu adoro, que fala, dê um passo e você já não está mais no mesmo lugar. isso, E exatamente. é isso, a gente começa, gente. E vamos, né? Tem que ir. E uma coisa que eu achei interessante, que eu acho que foi José Luiz aqui, que comentou várias coisas na live, e que ele colocou que a gente tem que deixar o paciente assumir o protagonismo. E é isso, na medicina do estilo de vida a gente fala muito isso. Quem tem que mudar é o paciente. Ele tem que querer fazer a mudança e a gente precisa respeitar a autonomia dele até quando ele não quer fazer, que é uma coisa difícil Com para a gente certeza. como médico. Porque a gente Uhum, às vezes enxerga que aquele caminho não é o caminho ideal, mas as pessoas precisam ter autonomia de tomar as decisões. Cabe a nós informar, né, o que deveria, assim, como deveria ser conduzido aquilo, o que coloca em risco ou não, mas a opção de seguir ou não, ela é do paciente. E a gente tem que estar ao concordo. lado do paciente para seguir com ele por aquele processo, para tentar tornar mais fácil, menos árduo, né, aquele problema que ele passa. Mas isso é uma coisa que a gente precisa aprender, de seguir ao lado e não acima do paciente, não é a gente dando ordem, ou, né? A gente tem que estar junto ali, mas deixar ele seguir o caminho dele. A gente precisa garantir que ele entenda Uhum, todos os riscos, todos os benefícios. Ele precisa, o que eu acredito que ele precisa estar 100% consciente das escolhas dele. E aí ele faz uhum. as escolhas As dele e a gente escolhas, vai estar do exato. lado dele para isso. Exatamente. Eu tenho exatamente esse pensamento. Eu acho que a gente tem que trabalhar numa parceria. Né? Já foi tempo que o médico era um deus e as pessoas obedeciam, né? Eu Sim, acho sim. que a gente trabalha realmente num esquema de andar lado a lado, uma parceria que exista por muito tempo, né? Para que a gente possa fazer o melhor. E às vezes, tem só uma última coisa que eu queria falar, é que muitas vezes, Roberto, eu percebo que o paciente, exatamente aquilo que você falou em algum momento da live, ele não está pronto naquele momento, Uhum, mas ele pode estar pronto daqui a pouco. sim. Então, se a gente entrar numa de tipo assim, ele não quer fazer, não sei o quê, não. Às vezes respeita, às vezes daqui a 6 meses ele vai olhar, vai
estalar um negócio na cabeça dele, ele vai falar assim, nossa, acho que agora eu entendi que chegou a minha hora. Então tudo tem Eu um tempo também. não sei se você já estudou sobre o modelo transeórico de mudança ou não. Não, O especificamente paciente, não. ele só muda quando ele está pronto. E tem, assim, a gente tem algumas fases durante o processo do que a gente precisa fazer, a gente tem uma fase, a primeira é quando a gente não tem nem consciência que o problema existe. Ah, Então, nem sim. sabe. Depois vem a segunda, onde a gente já sabe que ele existe, mas a gente nem pensa em mudar. Uma coisa que ele tá lá, mas não incomoda, você não pensa em fazer. Depois, ele já começa a fazer planos de mudar. Geralmente é a hora que ele chega pra gente. Ele já enxergou que ele tem um problema, ele já procurou a ajuda do médico, entendeu? E aí ele começa a se preparar para de fato fazer a mudança. E depois é que ele muda. Então, se a gente pega onde ele nem enxerga aquilo como problema, onde ele enxerga, mas ele não está importando porque ele não vê qual vai ser o ganho que ele vai ter com aquela mudança, ele não muda. E Isso é aí um é que funil, acontece né? que às vezes você fica ali batendo e você quer que mude, mas a pessoa não está pronta para mudar. Só que a gente tem algumas técnicas que a gente pode trabalhar, e isso que a gente também vê na medicina do estilo de vida, é de como fazer ele ir caminhando por esses estágios, entendeu? Para que a gente Aham. ajude ele nesse processo, para que ele passe a enxergar e consiga, de fato, trazer a mudança, né? Eu já li sobre isso, eu só não sabia que tinha esse nome, modelo transteórico de mudança. Mas é um funil, Depois na você olha verdade, aí, né? que é legal. Muito legal. É uma espécie de funil, né? O paciente vai até chegar lá no final, quando ele percebe de fato. E Muito assim, a gente interessante. pode estar num estágio para uma coisa e estar em outro para outra. Então, você está lá, às vezes, no exercício físico em um e sabe, tipo, pro sono, você está lá no outro, lá atrás, porque você ainda não enxergou que aquilo é um problema, sabe? Assim, Não então, anda junto não necessariamente, né? necessariamente. Então, a gente tem que ir trabalhando isso e aos pouquinhos vai chegando. É um processo para a vida, né? Na verdade. É É para para a a vida. vida e é individual. Eu acho que é para a vida de todos nós. É aquilo que eu falei, de ninguém tá perfeito. A gente vai e vai corrigindo, e aí quando você acha que tá bom, acontece qualquer coisa, você vê, você ficou lá um mês sem fazer atividade física direito, não é? A vida é E tá assim, tudo gente. bem, né? Tá tudo bem, recomeça. Viu que Exatamente. até esses dias, eu até coloquei no meu Instagram um poema de Fernando Pessoa, né? Que é muito interessante, que ele fala assim: se tiver tudo certo, continue, mas se tiver tudo errado, recomece. Então, assim, eu acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Continue, mas se não der. É aquela pessoa que, assim, comeu um brigadeiro, estraguei a dieta. Não, você não estragou a dieta, sabe? Começa, continua. Apenas não Exato. desista, né? Eu acho que é Exato. assim. Eu acho que o grande foco é esse. Não vou desistir. Mesmo que eu caia, eu levanto a cabeça e isso serve para qualquer coisa na vida, né? As Com certeza. dificuldades, para todas as frustrações da vida, abaixa a cabeça, daqui a pouco você levanta, eu sou dessas, entendeu? Tipo assim, você tá triste, você chora, daqui a pouco você levanta a cabeça, segue em frente e vambora, entendeu? Porque é assim que Exatamente. tem que viver, né? Pra gente conseguir, enfim, aproveitar o melhor da Exatamente. vida. Senão não anda, gente. Se for esperar tá tudo perfeito, né? Não. Não anda de jeito nenhum. Mas olha, essa live foi uma lição de vida. Para mim, acredito que para muita gente que ouviu, foi maravilhoso. Vou marcar uma consulta com você, que eu tô precisando mudar meu estilo de vida, um monte de coisa. De repente você me traz umas técnicas aí para eu tentar chegar lá no funil, no final do funil. Eu tô nessa fase aí, já entendi o problema, preciso, mas ainda não Tá consegui na botar hora, em quero prática. conseguir. Me identifiquei. Roberta, muito obrigada. Foi Nada, maravilhoso, foi um tá prazer. bom? Eu estou à sua disposição também e a gente vai se falando. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Espero que tenha sido útil para todos. E daqui a 15 dias a gente vai fazer uma nova live, sempre tentando trazer alguém que possa contribuir para o nosso conhecimento, tá? E Roberta, mais uma vez, que Deus abençoe você, abençoe sua linda família, a sua Amém. Você profissão, também. que você tenha muito sucesso, tá? Tem E que nós. você continue assim, você fala muito bem e use isso para realmente para abençoar a vida dos seus pacientes, Ah, obrigada, tá obrigada. bom? Um beijinho. Gente, então um Boa, abraço, até a próxima. boa semana para todo mundo. Tá Beijo. bom, para todos nós, um abraço.